Nós, de Eugênio Zamyatin. 31º registro. Resumo. A grande operação. Eu perdoei tudo. Colisão de trens. Salvo. No momento decisivo, quando parecia que não havia nada em que me agarrar com firmeza, quando tudo parecia estar acabado, é como se você já tivesse subido os degraus da ameaçadora máquina do benfeitor. E então, com um forte soar, a campânula de vidro descesse sobre você e, pela última vez na vida, você sorvesse o céu azul com os olhos. E de repente, tudo havia sido apenas um sonho. O sol está rosado e alegre, e a parede... Como é bom poder acariciar a parede fria com a mão. E o travesseiro, desfrutar da pequena cavidade onde enterramos a cabeça no travesseiro branco. Foi essa a sensação que tive ao ler a Gazeta do Estado Único esta manhã. Não passara de um sonho assustador. Ele havia terminado. E eu, o tímido, eu, o incrédulo, já tinha, inclusive, contemplado o suicídio. Estou envergonhado agora, relendo as últimas linhas que escrevi ontem. Mas não importa. E se elas ficarem como lembrança do evento improvável que poderia ter acontecido e que já não acontecerá mais? Sim, não acontecerá. Na primeira página da Gaveta do Estado Único brilhava: Alegremo-nos, pois de hoje em diante vocês são perfeitos. Até hoje, as suas próprias criações e os seus mecanismos eram mais perfeitos que vocês. Como? Cada centelha de um dínamo é uma centelha da mais pura razão. Cada movimento de um pistão é um silogismo imaculado. Mas essa mesma razão perfeita não está também dentro de vocês? A filosofia dos guindastes, das prensas e das bombas é completa e clara como um círculo. Mas a sua filosofia é realmente menos circular? A beleza de um mecanismo está no seu ritmo constante e preciso, como um pêndulo. Mas vocês, nutridos pelo sistema de Taylor desde a infância, não passaram a ter a precisão de um pêndulo? Há, contudo, um detalhe. Os mecanismos não têm imaginação. Vocês já viram o mais remoto sorriso sonhador e sem sentido na fisionomia do cilindro de uma bomba enquanto ela trabalha? Vocês já ouviram guindastes se revirando e suspirando inquietos à noite, durante as horas designadas para descanso? Não. Mas entre vocês, corem de vergonha. Os guardiões têm visto cada vez mais esses sorrisos e suspiros e cubram o rosto de vergonha. Os historiadores do Estado Único imploram para serem desativados só para não terem que registrar acontecimentos tão vergonhosos. Porém, a culpa não é sua. Vocês estão doentes. O nome dessa doença é imaginação. Ela é o verme que vai abrindo rugas pretas nas suas testas. É a febre que leva vocês a correrem cada vez mais longe, mesmo que esse mais longe comece onde termina a felicidade. É a última barricada do caminho para a felicidade. Mas, alegrem-se, ela foi finalmente destruída. O caminho está livre. O avanço mais recente da ciência do Estado, a descoberta da localização do centro da imaginação, um desprezível gânglio cerebral na região da ponte de Varolho. Nota de rodapé. Protuberância, ponte de Varolho, é uma estrutura pertencente ao tronco cerebral, que conecta os sinais do cérebro, medula e cerebelo. Contém núcleos que regulam principalmente sono, respiração, deglutição, bexiga, audição, equilíbrio, paladar, movimento dos olhos, expressões faciais, sensação facial e postura.
uma tripla cauterização desse gânglio com raios-x e você fica curado da imaginação. Para sempre. Vocês se tornaram perfeitos. Vocês ficaram iguais a máquinas. O caminho para 100% de felicidade está aberto. Apressem-se, então, todos vocês, velhos e jovens, apressem-se para se submeterem à grande operação. Corram para os auditórios onde está sendo realizada a grande operação. Viva a grande operação! Viva o Estado único! Viva o benfeitor! Se vocês não estivessem lendo tudo isso nos meus registros, que mais parecem um romance antigo e caprichoso, mas se, tremulando nas suas mãos, como nas minhas, estivesse essa página de jornal, ainda com cheiro de tinta fresca, se vocês soubessem, como eu sei, que tudo isso é a mais real das realidades, se não a de hoje, se não a de amanhã, vocês não sentiriam a mesma coisa que eu sinto? A cabeça de vocês não estaria girando como a minha está agora? Não sentiriam esse mesmo formigamento aterrorizante como picadas doces e geladas percorrendo sua coluna, seus braços? Não lhes pareceria que vocês são o gigante Atlas e que, caso se erguessem, certamente bateriam com a cabeça no teto de vidro? Peguei o receptor do telefone. E 330. Sim, 330. Quase engasgado, eu disse então, em voz alta. Você está em casa, não está? Você leu. Está lendo o jornal? Bem, é extraordinário. Sim. E um longo e sombrio silêncio. Só dava para ouvir o zumbido do receptor. Ela estava pensando algo. Eu preciso ver você hoje, sem falta. Sim, na minha casa, depois das 16. Sem falta. Querida. Como é, querida? Sem falta, ela disse. Percebi que eu estava sorrindo e não conseguiria parar por nada, e continuaria carregando esse sorriso pela rua como uma lanterna, bem no alto da minha cabeça. Lá fora, o vento soprava em minha direção. Rodopiava, assobiava, batia forte, mas isso só me deixou mais alegre. Chore, uive, agora é tudo a mesma coisa. Você não pode mais derrubar paredes. As nuvens cinzentas como chumbo negro desabavam do alto. O que importa? Podem cair. Vocês não podem escurecer o sol. Nós o prendemos para sempre com uma corrente até o zênite. Nós somos Josués. Nota de rodapé. Josué, cujo nome significa Deus salva, ou YHWH é salvação. Isso foi o sucessor de Moisés, que liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele conquistou a cidade de Jericó e organizou a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos. Sua marca é a grande coragem e fé. Filhos de Num. Nota de rodapé. Num foi pai de Josué. Ele cresceu e pode ter vivido toda a sua vida no cativeiro dos israelitas, onde os egípcios os fizeram trabalhar sem descanso, tornando-lhes a vida amarga com trabalho árduo. Procurar argila, fazer tijolos, todos os tipos de trabalho no campo. E em todo esse trabalho duro, não foram misericordiosos com eles. Na esquina, um numeroso grupo de Josués, filhos de Num, esperava, com a testa colada no vidro da parede. Lá dentro, alguém estava agora deitado sobre uma mesa deslumbrantemente branca. As duas solas dos pés descalços, aparecendo por debaixo do lençol, formavam um ângulo amarelo. Os médicos brancos estavam debruçados sobre a sua cabeça, e uma mão branca passou uma seringa cheia de algo para a outra mão. E você, por que não entra? Perguntei a alguém, a ninguém, ou melhor, a todos.
E por que não entra você? Disse a cabeça redonda de alguém, voltando-se para mim. Eu vou mais tarde. Primeiro, eu ainda preciso... Um tanto constrangido, me retirei. Eu realmente precisava primeiro me encontrar com I, mas porque, primeiro, não conseguia explicar nem para mim. O hangar, a integral brilhava, cintilava, toda azul e gelada. Na sala de máquinas, o dínamo zumbia eternamente, repetindo uma e a mesma palavra, indefinidamente. Uma palavra que me parecia familiar, que era a minha. Curvei-me e acariciei o longo e frio tubo do motor. Querida, como é querida. Amanhã você ganhará a vida. Amanhã, pela primeira vez na sua vida, você vai estremecer com os respingos de fogo nas suas entranhas. Se tudo tivesse permanecido como ontem, como eu poderia estar agora olhando para esse poderoso monstro de vidro? Se eu soubesse que amanhã, às 12 horas, eu o trairia. Sim, trairia. Cautelosamente, alguém tocou no meu cotovelo por trás. Eu me virei, o rosto plano e em forma de prato do segundo construtor. Você já sabe? Ele perguntou. Do quê? Da operação? Sim, é verdade. Como tudo tão repentino. Não, não é isso. Eles cancelaram o voo experimental até depois de amanhã. Tudo por causa dessa operação. Toda essa pressa em vão. Tanto esforço para nada. Tudo por causa dessa operação. Que pessoa engraçada e tacanha. Ele não vê nada além da própria cara. Se ele ao menos soubesse, se não fosse pela operação, amanhã, às 12 horas, ele estaria sentado e trancado em uma gaiola de vidro, correndo, escalando as paredes. Às 15h30, eu já estava em casa. Entrei e vi-o. Ela estava sentada à minha mesa, ossuda, ereta, inabalável, firmemente sustentando a bochecha direita com a mão. Ao que parece, ela já estava esperando havia muito tempo, porque, quando se levantou para me cumprimentar, as impressões dos seus 5 dedos permaneceram marcadas na bochecha dela. Por um segundo, dentro de mim, aquela manhã infeliz, aqui mesmo, perto da mesa, ao lado de I, enfurecida. Mas isso durou só um segundo. Tudo foi imediatamente lavado pelo sol de hoje. É como quando, num dia claro, você entra em um quarto e, sem querer, liga o interruptor. A lâmpada acende, mas é como se ela não estivesse ali, tão patética, insignificante e desnecessária ela é em tal situação. Sem pensar, estendi a mão para ela. Perdoei-lhe tudo. Ela agarrou as minhas 2 mãos com firmeza, apertou-as com os dedos ossudos, emocionada, estremeceu as bochechas flácidas, que mais parecem enfeites antigos. Ela disse, eu estava te esperando. Só preciso de 1 minuto. Só queria dizer, como estou feliz, como estou cheia de alegria por você. Você entende, amanhã ou depois de amanhã, você estará perfeitamente saudável. Você terá nascido de novo. Vi algumas folhas sobre a mesa. As 2 últimas páginas do registro de ontem. Ficaram ali desde a noite passada, exatamente como as deixei. Se ela tivesse visto o que escrevi ali, seja como for, não importa. Agora a história está ridiculamente distante, como quando se olha através dos binóculos quando eles estão virados. Sim, eu disse. E sabe, agora há pouco, eu estava caminhando na avenida. Na minha frente ia um homem, e a sombra dele se projetava na calçada. E sabe, a sombra brilhava.
E me pareceu que, na verdade, quanto a isso tenho certeza. Amanhã não haverá mais sombras, nem sequer de um único homem, de uma única coisa. O sol vai passar através de tudo. Com ternura e firmeza, ela disse: você é fantasioso. Eu jamais permitiria que minhas crianças, lá na escola, falassem desse modo. Depois, falou alguma coisa sobre as crianças e como ela as havia levado, o bando todo, de uma só vez, para a operação, e como lá elas tiveram que ser amarradas, e sobre ser necessário amar de modo implacável, sim, de modo implacável, e que ela, ao que parece, finalmente havia decidido. Ela alisou a dobra cinza azulada do unife entre os joelhos, silenciosa e rapidamente. Envolveu-me todo com um sorriso e saiu. E, felizmente, o sol hoje ainda não havia parado. O sol corria, e agora já eram 16 horas. Estou batendo à porta. Meu coração também batia. Entre! No chão, ao lado da cadeira dela, abracei as pernas e levantei a cabeça para olhá-la nos olhos, ora em um, ora em outro, e me ver em cada um deles, em um cativeiro maravilhoso. E lá, do outro lado da parede, uma tempestade. Lá, as nuvens escuras cada vez mais cinza e pesadas. Mas e daí? Na minha cabeça, não há espaço suficiente para as palavras. Elas estão agitadas e barulhentas, como que transbordando. Quanto a mim, estou voando com o sol para algum lugar. Não, agora já sabemos para onde. E atrás de mim, planetas. Planetas em erupção, repletos de chamas e povoados por flores ígneas e cantantes. Planetas mudos e azuis, onde as pedras racionais se unem em sociedades organizadas. Planetas que atingiram, como a nossa Terra, o cume do absoluto, 100% felicidade. E de repente, vindo de cima de mim, uma voz. Mas você não acha que os cumes são precisamente pedras unidas numa sociedade organizada? Perguntou. E o triângulo, cada vez mais afiado, cada vez mais escuro. E ela continuou. E essa felicidade, o que é isso? Bem, os desejos geram dor, não é assim? Então, está claro. Só existe felicidade quando já não existem quaisquer desejos. Nenhum sequer. Que erro, que preconceito absurdo temos. Até agora, colocado o sinal de mais antes da felicidade, já antes da felicidade absoluta, é claro, está o sinal de menos, o menos divino. Eu me lembro de ter murmurado um pouco perplexo. O menos absoluto é menos 273 graus Celsius. Menos 273 graus. Isso mesmo. Um pouco frio, mas isso, por si só, não prova que estamos no topo? Como antes, já há algum tempo, ela, de alguma forma, falava por mim, de mim. Dava seguimento aos meus pensamentos até o fim, mas havia algo de muito assustador nisso. Não consegui me conter, e com um esforço, arranquei de dentro de mim um não. Não, eu disse. Você está brincando. Ela riu alto, muito alto. Rapidamente, em um segundo, chegou ao limite extremo do riso. Daí, tropeçou e caiu. Pausa. Ela se levantou, colocou as mãos sobre os meus ombros, ficou olhando por um longo tempo, vagarosamente. Então, me puxou para si, e logo já não havia mais nada, apenas seus lábios afiados e quentes. Adeus.
Esse adeus veio de longe, lá de cima, e demorou para me alcançar. Talvez 1 minuto, 2. Como assim adeus? Você está doente. Você cometeu crimes por minha causa. Não foi doloroso para você? E agora, com essa operação, você vai se curar de mim. Por isso, adeus. Não, eu gritei. O triângulo se tornou implacavelmente afiado, preto sobre o branco. Como assim? Você não quer a felicidade? Minha cabeça disparou. 2 trens lógicos colidiram e subiram um sobre o outro, bateram e entraram em colapso. Então, o que é que vai ser? Estou esperando, escolha. A operação e seu 100% de felicidade ou... Eu não posso viver sem você. Sem você eu não... Eu disse, ou apenas pensei, não sei, mas Ian entendeu. Sim, eu sei, ela respondeu. E então, ainda com as mãos nos meus ombros e sem liberar os meus olhos, então, até amanhã. Amanhã às 12 horas. Você lembra? Não, o voo experimental foi adiado por 1 dia. Ficou para depois de amanhã. Melhor para nós. Às 12 horas, depois de amanhã. Caminhei sozinho pela rua escura. O vento me fazia girar, me carregava, me levava como se eu fosse um pedacinho de papel. Fragmentos do céu de chumbo voavam. Eles ainda tinham que voar pelo infinito mais 1 dia ou 2. Os unifes daqueles que passavam por mim roçavam no meu, mas eu caminhava sozinho. Ficou claro para mim. Todos estavam salvos, mas para mim já não havia salvação. Não quero salvação.